O Senhor Jesus falou em capítulo 10, versículo 32 de Mateus, que aqueles que confessam o seu nome, aqueles que não têm vergonha de viver a vida cristã de uma maneira digna, essas pessoas Jesus também vai apresentar para o Pai, reconhecendo que eles são de fato filhos de Deus, aqueles que amam ao Senhor Jesus. As ruínas da grande cidade de Sardes, que aparecem em Apocalipse capítulo 3, até hoje podem ser vistas e, em grande parte, elas são impressionantes. Aqui, nas ruínas da antiga cidade, é possível ver ainda aquilo que sobrou do grande templo da deusa Ártemis, conhecida como Diana pelos efésios. E ao ver isso, nós podemos observar a glória e a força do paganismo politeísta antigo na região aqui, na época romana, e todo esse universo religioso sincrético que havia nessa região e o tamanho, a proporção dessa expressão religiosa quando a fé cristã chega neste local. Aqui estão as ruínas, enquanto a expressão de fé que aparece demonstrada em Cristo Jesus continua viva com força através dos séculos em toda a história até os dias de hoje. E exatamente nesse sentido, quando nós vemos esses diversos tipos de igrejas que aparecem em Apocalipse, desde do capítulo 2 aí até o capítulo 3, que representam os principais perigos e as necessidades das igrejas cristãs de todas as épocas, nós vamos ver a necessidade de uma tomada de posição. É isso que vemos. Sardes recebe a sua repreensão, a necessidade de arrependimento, a necessidade de agir com perfeição, de atender à vontade de Deus, enquanto que, ao mesmo tempo, é feita promessa para aqueles que atenderem àquilo que Deus deixa claro por meio da revelação trazida por Jesus Cristo a essa igreja. Aqueles que vencerem vão vestir vestes aí não contaminadas, serão vencedores e também terão os seus nomes garantidos no livro da vida, uma imagem que vem lá do livro de Êxodo. E é muito interessante ver isso, porque a proposta do Apocalipse que emerge aqui dessas ruínas e do texto sagrado para a nossa lição, nos chama para uma tomada de posição na vida. Vamos ceder aquilo que parece ser mais apelativo e evoca o nosso egoísmo, ou vamos ouvir a palavra divina? Vamos atender a Roma ou vamos atender ao que o Cordeiro exige? Toda vez que nós ouvirmos a voz daquilo que não tem nada a ver com Deus, as ruínas permanecerão como marca da nossa derrota através dos tempos. Apocalipse vai mostrar isso com clareza, porque ele mostra que o grande Império Romano, a grande Babilônia, o grande Egito, finalmente haverão de ser destruídos e ruirão. Mas aquele que ouve, que é vencedor, que ouve o Espírito, esse sim terá garantia por toda a eternidade, o seu nome não será apagado do livro da vida. Lições de vida práticas que surgem quando se compreende a carta de Sardes no Apocalipse e se entende a mensagem do livro que encerra a revelação do Novo Testamento na Bíblia Sagrada. A quinta igreja que recebe a carta se chama Sardes. Sardes era uma cidade muito importante há séculos antes da época de João. Escreve estas palavras que aquela igreja que tem essa fama, reputação de ser uma igreja viva, de fato é uma igreja morta. Mas não é totalmente morta, está no UTI. O problema é que a doença que surgiu vem de talvez sugestão de luxúria,
falta de santificação, falta de busca do Senhor para melhorar sua maneira de viver espiritualmente. Igrejas têm inimigos de fora que perseguem a igreja. Nós vamos ver isso muito no livro de Apocalipse. Igreja também tem inimigos de dentro. E com certeza o demônio está tão interessado em pegar seus emissários de dentro como aqueles de fora. E esse foi o problema da igreja de Sardes. Não encontramos nada condenado em termos teológicos. Nós não temos aqui referência a maus servidores da igreja de Cristo, maus líderes. O que nós temos aqui é uma igreja apática, uma igreja que está morta na própria palavra de Jesus. Agora, 2 vezes o Senhor chama a igreja a ficar atenta. Fica atento, fortalece o que resta, o que está para morrer. Em outras palavras, se a gente não cuidar, aquele doente vai morrer mesmo. Quer dizer, as pessoas que dentro da igreja ainda estão à procura de uma vida de santificação, uma vida que glorifique a Deus, se eles não continuam a dar ao Senhor aquela importância que Ele tem, é a palavra de Deus, a obediência, com certeza essa parte da igreja vai morrer. A igreja vai fechar suas portas e o testemunho daquela igreja vai acabar. O Senhor não achou as obras da igreja realmente de acordo com o desejo dele. Por isso que ele manda que eles obedeçam. Dá para perceber por essa palavra que havia certos requerimentos da parte do cristianismo que eles não estavam seguindo. O próprio Senhor Jesus falou que quem guarda os meus mandamentos, essa pessoa vai permanecer. Mas como essa igreja está prestes a morrer, obviamente há uma falta de obediência aos mandamentos do Senhor. Quais mandamentos são mais importantes para guardar? Amem-se uns aos outros. E o Senhor que está com aqueles 7 espíritos, ou espírito setuplo, outra maneira de pensar, aquele espírito que está completamente vendo tudo que está acontecendo e aquele que deve encher a própria igreja com o poder do Senhor para viver uma vida santa. Fortalece o que resta, que está para morrer, porque não achou suas obras perfeitas. Lembra, portanto, que você recebeu e ouviu no passado, obedece e arrepende-se. Mas se você não estiver atento, virei e, como ladrão, que não é uma referência à volta de Cristo, mas de um julgamento que o próprio Senhor Jesus trará sobre aquela igreja. Nós não podemos imaginar o que aconteceu realmente com a igreja de Sardes. Mas se ela se arrependeu, se recebeu essa carta de bom grado, se obedeceu e se arrependeu, com certeza aquela igreja continuou durante um bom tempo, antes das forças satânicas realmente fechar toda aquela região da Turquia para o próprio Evangelho. O que Jesus promete àquele que vence, aquele que realmente procura viver essa vida e obedece e se arrepende. Ele oferece um vestido branco. Nós encontramos essas pessoas vestidas de vestiduras brancas em capítulo 7. É uma referência à santidade das pessoas, aqueles que lavam suas vestes no sangue do Senhor Jesus. E é prometido à igreja, aqueles que realmente fiquem atentos, fazem o que Jesus manda, serão reconhecidos diante do Pai. O Senhor Jesus falou em capítulo 10, versículo 32 de Mateus, que aqueles que confessam o seu nome, aqueles que não têm vergonha de viver a vida cristã de uma maneira digna, essas pessoas Jesus também vai
apresentar para o Pai, reconhecendo que eles são, de fato, filhos de Deus, aqueles que amam ao Senhor Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as cartas terminam com este apelo para todas as igrejas ouvir essa mensagem de cuidar, de ser uma igreja em que Deus realmente se mostra como um Deus santo. Quando chegamos à sexta igreja, que é mencionada agora no capítulo 3, vamos ver a carta que é destinada ao anjo da igreja em Filadélfia. Filadélfia, um nome tão bonito que em grego significa amor fraternal e que é aqui apresentada como uma igreja que merece algumas repreensões e tem outros aspectos positivos também que são considerados aqui. É interessante a gente observar esta cidade que, na verdade, desapareceu no eixo da história. Nós temos hoje quase nada do que existia na Filadélfia antiga, da época grega e romana. Hoje a cidade de Alaşehir ocupa aquele espaço antigo na atual Turquia. É muito interessante ver aí no versículo 7, quando a Bíblia nos fala que estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E a chave de Davi chama a nossa atenção. O que nós vamos ver aqui tem a ver com esse cenário que tem esse pano de fundo de confrontação política subjacente a tudo aquilo que nós vemos, com aquela ideia de que parece que o Império Romano é que tem o poder, parece que de fato o César Romano é dono do mundo, Domiciano é aquele que tem todo o poder, mas por trás do cenário, quem reina é o Senhor Jesus Cristo. E quem é ele? Ele é o filho de Davi. Essa referência ao reino, que está ligado com toda essa teologia do reino, lembre-se que o próprio João Batista chega pregando que o reino de Deus chegou, essa ideia de que existe um reino que parece ser um reino que deve dominar, aquele reino que tem afinidade com Babilônia, que tem afinidade com o Império grego e depois helenizado e agora romano. Por trás desse cenário existe o reino de Deus que cresce de uma maneira que ninguém pode perceber, e apesar de todas as referências aparentes, esse reino será vencedor. E aqui está aquele que tem a chave de Davi. Aqueles cristãos de Filadélfia e daquela época devem ter a plena compreensão disso. E o texto bíblico vai prosseguir. Esse que tem a chave de Davi, ele sim abre, ninguém pode fechar, ele fecha, ninguém abre. O poder, na verdade, pertence a ele. E porque ele é poderoso, ele tem todo o conhecimento, sabe de todas as coisas, ele conhece as obras daqueles que estão em Filadélfia. Uma porta está aberta, colocada diante deles, porta que está ligada com essa porta do reino, quer dizer, a porta do reino não é seguir e submeter-se ao domínio romano e toda a sua idolatria e pecado, mas sim seguir pelo caminho daquele que tem a porta do reino, que está ligada a Davi. Eles têm pouca força, diz o texto, mas o elogio vem porque eles guardaram a palavra divina e não negaram o nome daquele que aparece como o nome que está acima de todo nome. O texto vai prosseguir e vai mencionar mais uma vez aquele problema que surge com aqueles que parecem ser herdeiros de Davi, mas se afastaram das escrituras inspiradas do Antigo Testamento. E aqui são chamados de sinagoga de Satanás. Mais uma vez se dizem judeus, mas na verdade estão afastados da raiz de tudo que é a própria escritura hebraica. Eles são rejeitados e, portanto, o texto vai dizer que eles, no final das contas, vão reconhecer que de fato
o que é descendente de Davi, o filho de Davi, será vencedor. Se prostrarão aos seus pés e vão reconhecer de fato que ele tem amado essa comunidade de pessoas que seguem o Senhor vencedor, conforme se pode ver na igreja de Filadélfia. E, mais uma vez, é reforçada a expressão de que eles guardaram a palavra. A palavra foi guardada, a palavra de exortação, deles prosseguirem sua relação de perseverança diante de Deus. É uma coisa muito importante para nós, especialmente em dias quando o nosso cristianismo é tão imediatista, a ideia de que a fé, ela é uma porta, mas ela também é um caminho, ela é um prosseguimento. E que mesmo em circunstâncias de provação, dificuldade, perseguição e tribulação é necessário ir adiante. Portanto, eles são guardados da provação. Essa provação, inclusive aqui, que é mencionada, que é bastante comum, várias vezes citada lá nos evangelhos, há uma grande provação que virá sobre o mundo. Nós vamos tratar disso depois, com detalhes sobre a questão de uma grande tribulação. E muitas vezes, quando se lê Apocalipse 3:10, se imagina que eles serão guardados da provação, quando, na verdade, o sentido do texto parece eles serem guardados em meio à provação, passarem por essa provação, como a igreja historicamente tem enfrentado, de maneira vitoriosa. Essa provação que vai pôr à prova os habitantes da terra, eles vão enfrentar e serão vencedores, conforme nos diz o texto aqui para a igreja de Filadélfia. O fato de enfrentar a provação, de que certa forma já é uma realidade nesse contexto romano, que eles estão enfrentando essa tribulação e haverá uma tribulação maior no futuro, o texto aponta para o passado e para o futuro ao mesmo tempo, a solicitação é que eles devem reter o que eles têm para que não percam o seu prêmio, a sua coroa. E é interessante porque o Apocalipse vai usar várias imagens daquilo que tem a ver com Gênesis e Êxodo, mas principalmente com figuras que estão relacionadas com o culto, com a adoração e com elementos que são fundamentais na história do Israel do Antigo Testamento. E é tão interessante porque esse vencedor, de maneira especial, vai ser chamado de coluna do santuário do meu Deus, e jamais perderá essa posição, terá escrito o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e receberá um novo nome. E assim o Espírito anuncia mais uma vez que quem tem ouvidos ouça o que ele tem a dizer para a igreja. É muito importante entender que essa referência do templo, que começa lá com o tabernáculo, depois o tabernáculo em Siló, o templo da época de Salomão, depois restaurado, depois o grande templo da época de Herodes, que mostra de maneira concreta esse símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. O ponto máximo, em contraste com essa adoração pagã ao imperador romano e a toda essa idolatria repugnante e rejeitável, essa pessoa que permanece firme, sujeita ao Rei e Messias Jesus, ela vai seguramente ser colocada na condição que todos nós devemos entender que o nosso objetivo último é a adoração ao Deus verdadeiro, vai ser incluída naquilo que representa essa adoração da maneira que deve ser feita. E o sentido máximo daquilo que representa a nossa existência é o nome. Deus tem o nome absoluto, a nossa existência é representada nessa linguagem pelo nosso nome, e essas pessoas vão ter o nome de Deus e vão ter um novo nome, uma nova identidade, submissos em adoração a Deus. Isso sim é bênção completa, é a realidade suprema que o ser humano pode alcançar, ouvindo as palavras sábias que são dadas a você e a mim, vindas da Igreja de Filadélfia. Ao estudar Apocalipse, e particularmente
as famosas cartas igrejas do Apocalipse, nós vamos ver a última carta tão emblemática, tão valiosa, a carta Laodiceia. Exatamente aqui em Laodiceia onde nós estamos, no lugar onde ficava o antigo anfiteatro da cidade, que podia receber 10.000 pessoas. Longe um pouco daqui nós podemos ver o que temos na região hoje chamada de Pamukkale, onde está a cidade de Herápolis. Lá estavam as águas quentes da região, perto daqui também a cidade dos chamados Colossenses, onde a água era fria, e aqui em Laodiceia a água morna, água com cheiro estranho, neste lugar onde cresceu uma comunidade cristã que é repreendida pelo apóstolo João pela sua atitude de ostentação, de confiança nas riquezas e de uma atitude reprovável. Exatamente diante desse cenário é que vamos ver que essa cidade que tinha colírio caro, que tinha uma lã negra especial de custo elevado e que tinha essas águas mornas, é rejeitada, e a palavra é forte ao dizer que eles deviam tomar uma atitude perante a palavra de Jesus, porque eles estavam a ponto de ser vomitados da boca do Senhor. Eles eram repreendidos e também é mencionado ali esse colírio, é mencionada essa atitude de ostentação. Isso coloca um desafio para todos nós, lendo o Apocalipse não só como curiosidade escatológica, não só como uma referência para colocar na linha do tempo, mas uma realidade prática que surge da compreensão do pano de fundo da história da arqueologia, que revela a riqueza dos laodicenses, o seu poder, a sua atitude perigosa de confiar em si mesmo, no seu poder, na sua riqueza, a semelhança de Roma, o desafio de Laodiceia, que temos no nosso Rota 66, no livro do Apocalipse, está estendido à sua vida. Que caminho você vai escolher? O caminho de Roma, o caminho do poder, ou o caminho do Cordeiro, o caminho daquele que é vencedor e que se sentará juntamente com ele no seu trono, seguindo na caminhada do cristianismo primitivo revelado no livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia, uma cidade que ficava bem próximo de Colossos e Herápolis. Essas três igrejas próximas são conhecidas desde a época do próprio apóstolo João. E não somente isso, quando Paulo escreveu para Colossos, ele também escreveu uma carta para Laodiceia. O que nós não sabemos qual foi o conteúdo dessa carta. Deve ter sido um conteúdo bem exortativo, como esta carta aqui. Mas esta cidade, esta comunidade era muito conhecida por causa de sua riqueza. Quando a cidade foi destruída no ano 60 ou 61, foi reconstruída com seus próprios fundos e não precisava de receber dinheiro de Roma. Isso foi importante porque a igreja já mostra seu orgulho de ser uma igreja rica, tal como a cidade se orgulhava de sua riqueza. Disse a palavra do Amém, em nome de Jesus, que refere à sua verdade, ele é a verdade, a vida, testemunho fiel lá na morte verdadeira, o soberano da criação de Deus. Precisa entender. A palavra soberano da criação não significa que ele foi criado, certamente não, mas que ele é aquele que controla, que domina e é soberano sobre a criação. E como ele já tem corpo, ele está no meio da sua criação. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Impressionante essas palavras de Jesus. Uma igreja que Jesus, segundo a sua própria palavra, está prestes a vomitar da sua boca. Isto é, rejeitar definitivamente por causa de uma atitude que não seja nem quente
nem entusiasmados, nem envolvidos, nem prontos para se sacrificar para Cristo, mas uma igreja que se tornou religiosa, obviamente, mas também uma igreja que não era fria, no sentido que parou de cultuar, parou de cantar cânticos de louvor ao Senhor. Então é outro problema que nós vemos já em outras igrejas das 7. Isto é de uma apatia, uma falta de entusiasmo pelo Senhor. Esse orgulho que produziu isto se torna de uma maneira muito óbvia em resultados que a pessoa precisa receber do Senhor uma ajuda especial de comprar o que o texto diz de ouro. Ouro do Senhor refinado. A palavra ouro aqui representa, obviamente, algo de valor, de valorizar aquilo que Deus tem dado para a igreja. E não somente valorizar sua doutrina, seu conhecimento da palavra de Deus, como também de valorizar uma vida de santidade, porque novamente ele diz que deve comprar roupas brancas, que não mostrem essa sujeira que as roupas da igreja de Laodiceia, uma igreja que realmente está nua, está vestida de trapos, deve adquirir do Senhor roupa branca. Tudo é simbólico para descrever uma vida comprometida com Cristo, comprometida com a santidade. Assim também, estes irmãos que escutam a voz do Senhor, aquele que bate na porta, e que por acaso alguém dentro da igreja escuta a voz do Senhor, se prontifica a abrir a porta, Jesus promete a entrar e cear com ele. Interessante essa palavra cear, porque é relacionada com a ceia do Senhor. Essa ceia que nós representamos, a própria morte e ressurreição de Cristo e seu oferecimento de si mesmo para nós participarmos dele. Essa é a oferta que se faz para aqueles irmãos em Laodiceia que estão prontos para ouvir a sua voz e para se comprometer novamente com ele. E ficar, de fato, quentes e não mais frios nem mornos. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no trono, diz o Senhor Jesus. Lembra-se que em Efésios capítulo 2, nós temos o privilégio de ser co-participantes do trono de Cristo. Aqueles que também vencem em Laodiceia terão esse privilégio. Além disso, o próprio Senhor Jesus diz que aquele que senta ao lado do Pai terá também membros da igreja de Laodiceia sentados ao lado dele, junto com o Pai. Em outras palavras, comunhão com Deus, comunhão com Cristo, uma vida comprometida com Cristo, uma vida que realmente é uma vida que mostra as preocupações que Jesus tem para a sua igreja, que ela seja uma igreja que realmente reflete a própria natureza de Cristo, sua glória e seu amor. Aqueles que têm ouvidos, escutem o que o Espírito diz para aquela igreja. É importante notar, em especial, o versículo 20. Nós encontramos Jesus se oferecendo fora da porta da igreja a entrar e ficar com uma pessoa que o convide a entrar, porque ele está batendo e está se oferecendo para cear com aquele indivíduo. Essa comunhão, através de cear com a pessoa, muito importante na época, já que para comer junto com uma pessoa reconhece o amor que tem um pelos outros. Nós vemos Jesus comendo com seus discípulos e às vezes indo para festas. Então ele se oferece para que essas pessoas, através dessa comunhão com Cristo, de fato, ganhem aquilo que eles precisam ganhar. Isto é, riqueza verdadeira, santidade de roupa nova e colírio para os olhos, para que eles tenham uma visão real de quem é Jesus e a importância que ele tem para as suas vidas.
Quando nós chegamos ao final do capítulo 3, é importante entendermos esse trecho que vai falar sobre as 7 igrejas, compreender como é que nós devemos avaliar adequadamente esse texto dentro do livro do Apocalipse como um todo. Na verdade, nós vamos observar que o número 7 em Apocalipse tem um significado muito particular, com essa ideia de que Deus é o Senhor da história e o trabalho completo, total, perfeito de Deus está acontecendo apesar das aparências. E, portanto, nós vamos ver algo muito interessante quando os diversos trechos, ou melhor, partes dentro do livro vão se interrelacionando de uma maneira muito interessante. Parece bem razoável entender que nós temos assim 7 setes no Apocalipse, sendo o primeiro exatamente o 7 das 7 igrejas, que em seguida agora, no final do capítulo 3, nós vamos ter a transição para a introdução daquilo que vai ser os 7 selos. Depois teremos as trombetas, teremos as taças, teremos personagens, teremos juízos, teremos as coisas novas e vamos completar de uma maneira inclusive interessante, porque nós às vezes pensamos em ler o Apocalipse de maneira linear, quando uma maneira um tanto quanto circular de um tema ser retomado posteriormente vai aparecer na organização do livro. Então é muito valioso e importante perceber como é que uma introdução geral que apresenta esse Jesus inesperado, esse Cristo Pantocrator Todo-Poderoso, que é de fato o verdadeiro rei, que vai trazer julgamento sobre essa Roma perversa e decadente, e vai trazer consolo, vai trazer esperança e vai trazer a sua premiação final àqueles que permanecem fiéis, caminhando debaixo do senhorio de Cristo. Marca essa realidade dos 3 primeiros capítulos, algo tão importante para aquela época, tão importante para a história da igreja e tão importante para a nossa realidade, a nossa vida hoje. Mas é interessante observar que, fechando estes 3 capítulos, nós vamos ter a palavra clara, valiosa para nós. São 7 igrejas. 4 delas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, recebem principalmente uma espécie de equilíbrio entre uma palavra de aprovação e reprovação. 2, Esmirna e Filadélfia, são destaques especiais porque elas aparecem principalmente com palavras de aprovação, de elogio, devido à conduta adequada de servos de Cristo Jesus. E uma delas, Laodiceia, com pouquíssimas palavras positivas, como nós acabamos de ouvir, tem uma palavra de repreensão bastante significativa. Este claro quadro que aparece no final do Apocalipse não é apenas uma verdade teológica, não é apenas uma referência para tentar explicar a história ou um símbolo da luta do bem contra o mal, e não é apenas um quadro distante do futuro ou um quadro distante do passado. Isso tem impacto diretamente sobre a sua vida, sobre a minha vida. Que tipo de igreja eu sou? Que tipo de igreja nós somos? Somos gente morna, somos gente que não tem qualquer compromisso, que abre mão da sua fidelidade e perseverança diante das tribulações e das lutas que enfrentamos? Ou será que vamos estar sintonizados com Esmirna e Filadélfia, caminhando na direção adequada? Nosso objetivo, entendendo o Apocalipse, historicamente, teologicamente, é que ele venha também ser entendido espiritualmente e na vida prática, para que Cristo Jesus seja glorificado e para que a nossa vida seja de fato abençoada.